capítulo número 4. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo número 4. A partir do primeiro versículo. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Tome seu assento, com toda a liberdade para glorificar a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de aqui estar com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor, nosso amigo. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, sua esposa. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Quero louvar também pela vida do meu amigo irmão Raul, que está de aniversário. Ele é a grande porta, para mim estar aqui. Há mais de 3 anos atrás, ele nos abriu essa porta. Louvar também pela vida do irmão Oscar, a irmã Nathalie, que hoje passamos o dia ali com eles. Esse casal abençoado. Pastor, faz mais ou menos uns 5 anos que eu passava na frente aqui da igreja e desejava pregar aqui. Você me dizia: Deus, um dia o Senhor vai abrir essa porta, um dia o Senhor vai nos dar essa oportunidade. E assim o Senhor provou essa noite, e eu quero louvar a Deus por isso, porque Deus atende o desejo do coração de um homem. Amém? Eu não sei qual é o desejo do teu coração, qual é a tua necessidade, mas Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa e para a sua família essa noite. Amém? O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, que vai falar sobre uma experiência que o Senhor Jesus, como homem, teve aqui na terra. O texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Talvez um dos maiores desafios da atualidade atual de todo homem, de toda mulher que serve a Deus, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Esse é um desafio que nós vivemos todos os dias. Há uma tradução que vai dizer que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Esse é um desafio que nós vivemos, ser guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque ser guiado pelo Espírito de Deus muitas vezes nos leva por lugares que nós não queremos estar. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus nos faz viver momentos que nós não gostaríamos de viver. O texto diz que é Jesus, que ele foi conduzido, foi guiado, não foi uma escolha. Não foi ele que disse: eu vou passear pelo deserto. Não foi ele que disse: eu vou caminhar, vou lá ver o que tem para mim. Não, o Espírito Santo o conduziu, o guiou e disse: é por aqui que você precisa trilhar. Ser guiado por Deus, ser cheio do Espírito de Deus, é caminhar por caminhos que muitas vezes eu e você não queremos caminhar. É viver situações que por nossa escolha própria nós não queremos. A Bíblia nos deixa claro isso. Nós vamos ver o profeta Ezequiel. O texto diz que a mão do Senhor levou o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. Não foi ele que quis fazer turismo no vale de ossos secos. Foi a mão de Deus que pegou ele e levou para um vale de ossos secos. Talvez se perguntasse para Ezequiel: qual é o lugar que você quer visitar? Ele poderia escolher as cidades turísticas, por que não Floripa, uma cidade linda? Mas o texto diz que ele foi levado
no meio do vale de ossos secos. Mas sabe o que me alegra em ser guiado pela mão de Deus? Sabe o que me alegra em ser guiado pelo Espírito de Deus? Porque a mesma mão que leva é a mesma mão que protege. A mesma mão que leva é a mesma mão que garante a vitória. Quem sabe você está no vale, está no deserto e está se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Se você está sendo guiado por Deus, fica tranquilo que a mão de Deus é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua família. Ser guiado por Deus é um desafio. Deus vai dizer para Abraão: sai do meio da tua parentela. E ele saiu. Deus vai dizer para Isaac, filho de Abraão: fica no deserto. Estava todo mundo fugindo do deserto, estava todo mundo querendo fugir do deserto, mas Deus estava liberando uma palavra dizendo: fica no deserto, porque no deserto você vai prosperar. Fica no deserto, porque não vai faltar água para você. E sabe o que me chama a atenção na vida de Isaac? É que ele ouviu a voz de Deus e ficou no deserto, mas não ficou parado, porque deserto não é lugar de ficar parado. O texto diz que ele foi cavar poço, e ele cavou um poço, pastor. E vieram os inimigos e tomaram o poço de Isaac. Se fosse eu, talvez você, nós queríamos resolver no braço. Mas Isaac disse: não, deixa o poço para lá. Vamos cavar outro poço ali que vai dar água. E ele foi, cavou o poço e deu água. E os filisteus vieram de novo, tomaram, entulharam, e assim foi 7 vezes. Chegou um momento em que os pastores de Isaac: vamos batalhar, vamos brigar na espada, vamos resolver no braço, porque a gente cava da água e vem eles e roubam. E Isaac diz: não, deixa o poço para lá, cava outro poço ali, porque a promessa não está no poço, a promessa está na minha vida, disse Isaac. O Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: fica tranquilo, não vai faltar providência nesse deserto. Pode cavar o poço, porque vai dar água, porque a promessa é sobre a tua vida, a promessa é sobre a tua história. Tem alguém querendo entulhar os teus poços? Deixa o poço para lá, porque a promessa de Deus é sobre a tua vida. Quando você ouve a voz de Deus, quando você é guiado por Deus, você entende isso. E nós vamos ter o último patriarca, Jacó. Ele está na casa de Labão, está prosperando, está tendo fartura, e agora Deus vai aparecer para ele e vai dizer: volta para Betel, volta para o lugar onde você fez uma aliança comigo, volta para Betel, onde você construiu o altar, onde você disse: se o Senhor me abençoar, eu vou voltar aqui e vou dar o dízimo. Deus estava dizendo para alguém aqui essa noite: é tempo de voltar para o lugar onde você saiu, é tempo de você voltar para o centro da vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Para alguns Deus vai dizer: sai do meio da tua parentela. Para outros Deus vai dizer: fica no deserto. Mas para alguém Deus está dizendo: volta para perto, porque sou eu que estou conduzindo a tua vida. Esse é o desafio. Jesus foi guiado para o deserto com um propósito: ser tentado pelo diabo. Ser guiado por Deus é viver propósito que muitas vezes nós não escolhemos. E o texto vai dizer que ele entra no deserto e ele vai jejuar durante 40 dias e 40 noites. E depois disso, ele vai ter fome. Ele entra no deserto para orar, para buscar a Deus, para se consagrar, para ter uma intimidade maior. Mas ele teve fome. Nós temos que tirar essa fantasia da mente, que está próximo de Deus, que viver uma vida de espiritualidade, nós não teremos dificuldade. Nós vamos sim ter dificuldade. A diferença é que nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. E o texto vai dizer que quando Jesus teve fome, Satanás se apresenta. O diabo se aproxima. Entenda isso. O diabo estava ali desde o primeiro dia. O diabo não chegou nos 40 dias, não, ele estava ali desde o primeiro
dia, mas ele só se aproxima quando ele percebe que Jesus está com fome. Ele só se aproxima quando ele percebe que Jesus tem uma necessidade. Ele só se aproxima quando ele percebe que o corpo físico de Jesus está frágil, que Jesus tem uma fraqueza humana, a fome, a sede. Aí ele se aproxima porque ele percebe que agora ele está frágil, agora tem uma necessidade, agora ele tem um problema. É agora que eu vou me aproximar. Entenda essa verdade essa noite. O diabo não chega com as suas propostas quando tudo está bem na nossa vida. Não é quando você está super espiritual, quando você está super crente, não. É quando há uma necessidade na tua casa, é quando há um problema no meio da tua família, é quando você está enfrentando uma dificuldade que ele se apresenta, porque a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade. Mas eu tenho um recado para o diabo essa noite: aqui ele não vai ter vez, aqui ele não vai conseguir pegar ninguém, porque nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que quando ele se aproxima, ele olha para a necessidade de Jesus, ele olha para a fome de Jesus, e ele vai fazer uma pergunta. E essa pergunta é uma batalha que acontece na mente, que acontece no nosso psicológico. Ele vai fazer a seguinte pergunta: se tu és filho, se tu és filho. E agora eu quero entrar naquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Se tu és filho, em outras palavras, ele está dizendo: se tu és filho, por que está com fome? Se você é filho, por que está com essa enfermidade? Se tu és filho, por que você está passando por esse desemprego? Se você é filho, se você é o escolhido, se você é o separado, entenda que é isso que o Senhor está falando conosco essa noite. Muitas vezes, diante das dificuldades, dos problemas, da enfermidade, o diabo vem com essa batalha espiritual na nossa mente, dizendo: mas você não é aquele que recebeu a mensagem do domingo passado? Você não é aquele que o Senhor disse que te escolheu desde o ventre da tua mãe? O porquê que você está passando por isso? O porquê que você está passando por essa crise? O porquê que você está passando por esse vale? Se tu és filho. A pergunta é: o diabo tinha dúvida de que Jesus era filho? Deus tinha dúvida que ele era filho? Ali é um questionamento para saber se Jesus tinha plena certeza. E eu quero abrir um parênteses aqui. Ei, o diabo sabe o que Deus tem para fazer na tua vida. Deus muito mais, ele sabe o que ele está realizando e o que ele vai realizar na tua vida. A questão é se você sabe, se você é filho. Se tu és filho, a pergunta é: ei, Deus não tem dúvida de que você é filho, mas é eu e você que precisamos erguer a cabeça e dizer, independente das circunstâncias: eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou eleito, eu sei que eu sou escolhido por Deus. Você tem certeza? Você está vivendo como filho? Porque ele vai fazer a seguinte pergunta: se tu és filho, transforma. Sabe o que o diabo estava dizendo? Se tu és filho, demonstra poder de filho. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não basta a gente dizer que é filho, nós temos que viver como filho. Não basta vir domingo à noite para a igreja, levantar, porque aqui é bom de estar. Aqui é gostoso, o ambiente é espiritual, estamos todos debaixo da mesma atmosfera, mas
sou filho. Nós precisamos ter característica de filho. Nós temos que ter postura de filho. Nós temos que ter comportamento de filho. Nós temos que nos vestir como filho. Nós temos que falar como filho. As pessoas têm que olhar e dizer: lá vai um homem e uma mulher de Deus. Ali mora um homem e uma mulher de Deus. Eu sou filho do Luiz Viana. E eu cresci ouvindo meu pai, que é pastor por muitos anos. Desde que eu nasci, já era missionário no campo. E ele sempre diz isso para mim: meu filho, por onde você trilhar, por onde você caminhar, lembre-se que você está carregando o nome dos Viana. Então não faça o teu pai ficar triste de receber lá na escola um bilhetinho dizendo: ó, o teu filho se comportou mal. Nunca me dê a tristeza da polícia bater na minha porta e dizer: o teu filho infelizmente fez o que não devia. E com o passar dos anos eu fui entendendo que a melhor honra que um filho pode dar para o pai é alguém chegar para o pai e dizer: o teu filho é uma bênção, o teu filho é um exemplo. E isso também é no mundo espiritual. Você pensa que o Senhor não está sorrindo para você quando você está dando testemunho na rua, quando você está falando do amor dele lá na empresa, quando lá na tua casa você ora, quando você demonstra Cristo na tua vida? O Senhor dá uma cutucada dos anjos e diz: lá vai meu filho, lá vai a minha filha, lá vai o meu filho, lá vai ele. O Senhor me trouxe essa noite aqui para te dizer que você não é bastardo, que você não é um abandonado, que você não é um esquecido, não. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e o teu nome está escrito no livro da vida. Então erga a tua cabeça e viva como filho. Viva como filho. O filho mais novo da parábola do filho pródigo, ele vai chegar para o pai e vai pedir a herança, a sua parte, porque ele é filho. Ei, filho não precisa de protocolo. O filho não precisa inventar palavras incríveis para impressionar o pai. O que o pai mais quer é o filho que se aproxime e diz: papai, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. O filho só pediu herança e só recebeu herança porque é filho. Às vezes nós estamos preocupados em sermos mais servos do que filho. Nós muitas vezes queremos bater no ponto como se estivesse apenas trabalhando, mas o Senhor não quer um relacionamento de patrão e empregado. O Senhor quer um relacionamento de pai e filho, de intimidade. O filho sai de casa, a Bíblia diz que ele bate em portas, tem fome, gasta tudo que tem e vai bater em várias portas e ninguém lhe dá nada. Sabe por quê? Porque quem não é pai não tem compromisso. Quem não é pai não tem responsabilidade. E o texto diz que ele vai fazer uma oração. O filho pródigo vai fazer uma oração: eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Ele vai treinar para falar com o seu pai. Quem é que nunca fez essa oração? Quem é que nunca treinou para falar com Deus? Hoje eu vou chegar diante de Deus, eu vou dobrar o meu joelho e vou falar assim. É o que o filho pródigo estava fazendo. Ele treinou: eu vou chegar na presença do meu pai e vou dizer: pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Não me trate mais como seu filho, mas me trate como um dos seus empregados. E o texto diz que enquanto o filho estava se aproximando, não foi o filho que viu o pai, mas foi o pai que viu o filho. Às vezes a gente pensa que a gente está distante do olhar de Deus, mas o pai está de olho, o pai está te vendo, ele sabe como você chegou aqui hoje. Ele sabe que quando você estava penteando o cabelo, você estava dizendo: pai, fala comigo essa noite. O Senhor viu quando você estava passando o perfume para dizer: Senhor, hoje eu vou lá para te adorar. Ele já estava de olho em você. Antes de você chegar aqui, o pai já estava de olho em você. E o texto vai dizer que quando o filho pródigo chega diante do pai, ele vai dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não me trate. O pai interrompeu. O pai interrompeu e disse: traz veste nova, traz sandália, traz aliança, porque uma vez filho, sempre filho. Não importa por onde caminhou, não importa o que fez, o Senhor está dizendo:
transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães, sim ou não? Mas por que não transformou? Porque ele sabia que era filho, e o filho sempre está debaixo da palavra do Pai. Ele não precisa dar satisfação para ninguém, para o diabo. Ei, fica tranquilo, a tua vida é a responsabilidade de Deus. A tua vida é a responsabilidade de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o inimigo está oferecendo pedras, mas ele quer que transforme em pães. Entenda essa verdade. Muitas vezes o diabo vai nos oferecer coisas que parecem pães, tem cheirinho de pão, tem gostinho de pão, mas o peso na consciência é de pedra. Eu já fui padeiro, meus irmãos, dá para perceber, né? E nós tínhamos uma estratégia na padaria que nós trabalhávamos, que bem na frente da padaria tinha um ponto de ônibus. E no final do dia nós sabíamos o horário que o ônibus chegava, nós preparávamos uma fornalha bem preparadinha, e quando o ônibus chegava nós abríamos a fornalha, nós botávamos o ventilador para jogar o cheirinho lá fora. Até quem dizia, hoje eu não compro pão, não compro pão, entrava na padaria e levava pão para casa. Às vezes é assim que o inimigo faz na nossa vida. Tem cheirinho de pão, o olhinho é azul, ela é bonitinha, ele é bonitinho, mas o peso é de pedra. A proposta parece boa no momento, alegria, prazer momentâneo, mas o peso é de pedra. Entenda isso. O diabo só tem pedra para te dar, porque ele não é pai, ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o que me deixa feliz é que Jesus declarou, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus disse, se vós sendo maus, se vós homens sendo maus, quem de vós que o seu filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Muito mais o Pai Celestial. Eu quero que você entenda isso. Enquanto o mundo quer te oferecer pedra, Deus tem coisa boa para te dar. Deus tem novidade de vida, Deus tem cura, Deus tem milagre, Deus tem renovação para a tua vida. Aí Jesus vai rebater dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui está o mistério. Jesus está declarando, se você ler o Evangelho de Mateus no capítulo 3, nos últimos versículos, Jesus vai ser batizado no Rio Jordão. E quando Jesus é batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista, o texto diz que os céus se abrem, o Espírito Santo na forma de pomba vem e desce sobre Jesus, e o texto vai dizer o seguinte, se ouviu uma voz, esse é o meu filho amado. Jesus ouviu essas palavras, esse é o meu filho amado. Ele ouve essa palavra, e o Espírito Santo o conduz para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites ele não ouviu mais nada. Durante 40 dias e 40 noites ele não ouviu mais aquela voz dizendo, este é o meu filho amado. Ele teve fome, teve necessidade, teve fraqueza, mas ele não ouviu, esse é o meu filho amado. O diabo agora está tentando, está oferecendo pedra, e Jesus vai dar a seguinte resposta, eu vou ficar com aquilo que saiu da boca de Deus antes de eu entrar nesse deserto, que eu sou filho, que eu sou filho, que eu sou filho. Ei, o Senhor está mandando te dizer essa noite, traga à memória aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida, traga à memória aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua casa, traga à memória aquilo que o Senhor já liberou sobre você.
da amnésia cristã. Basta o vento se levantar, basta a luta aparecer, nós esquecemos de tudo que Deus já falou a nosso respeito. Basta vir a enfermidade, basta vir os problemas, a gente se esquece da promessa que recebemos num culto como esse. Há 10 dias atrás eu entrei numa cirurgia de emergência, com muita dor, e Deus fez milagre, porque tinha pessoas que estavam lá uma semana esperando para a mesma cirurgia, e em 2 dias saiu a minha cirurgia. E quando eu estava deitado ali para receber anestesia geral, é natural do ser humano a gente sentir um pouquinho de medo. Por mais que todo mundo diz que 99,9% era uma cirurgia segura, mas a gente fica às vezes querendo se apegar naquele 1%. E eu me lembro que eu olhei para cima e disse: Senhor, eu estou com medo. Aí é o filho que fala com o pai: Pai, eu estou com medo. Eu estou com medo, porque alguma coisa pode acontecer. E houve uma complicação. Mas eu me lembro que minhas últimas palavras foi: mas eu vou ficar com a promessa que o Senhor fez sobre a minha vida. Quando eu nasci em 1986, e não faça as contas, por favor. Meu pai e minha mãe, eles eram missionários em São Miguel do Oeste. E naquela época não tinha a ciência e a tecnologia que existe hoje. Mas os médicos já sabiam que a criança nasceria com um problema. Porque as minhas 2 irmãs já tinham um problema de saúde, porque o sangue do meu pai e da minha mãe não são compatíveis. E quando eu nasci, o médico percebeu que eu não respirava. Eles me levaram para a UTI, me colocaram nos aparelhos, e eles identificaram que o meu pulmão não se desenvolveu. O meu pulmão, ele é como se não houvesse pulmão, ele não se desenvolveu. Eu só respirava pelos aparelhos. O médico chamou meu pai, que era missionário, e disse: olha, vai para casa, prepara a família e volta amanhã para buscar o menino para enterrar, porque não temos o que fazer. E meu pai foi para casa, entrou no quarto, fechou a porta, porque o texto da Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com quem? Com o teu pai. O texto não diz fala com o teu Senhor, com o teu Deus, fala com o teu pai. E ele conta que ele dobrou o joelho e ele disse: Deus, eu te pedi um filho homem para ser um pregador da tua palavra e não para enterrar no outro dia. E na mesma hora o telefone tocou, ele atendeu, era o pastor presidente, que disse: o Senhor deu uma palavra para a tua vida. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Chegou no outro dia, o pai voltou. O médico chamou as irmãs, a mãe, minha mãe chorando. Eles contam aquela cena. E quando o médico tirou os aparelhos, o menino continuou respirando. O médico: não, daqui a pouco vai parar, daqui a pouco vai faltar o ar. E o menino continuou respirando. O menino continuou respirando. O médico deu alta: ó, vai para casa. Enquanto o pai dorme, a mãe cuida. Enquanto a mãe cuida, o pai dorme. Mas não, a qualquer momento ele vai parar de respirar. O pai disse que chegou em casa, voltou no bercinho e disse: vamos dormir, porque quando Deus faz o milagre, Ele faz por completo. Se passou 3 anos, eu era um menino muito arteiro, me queimei, voltei no médico. O médico olhou para o pai, reconheceu o pai e disse: olha, o Senhor eu sei quem é, mas esse não pode ser aquele menino, porque aquele menino nasceu sem pulmão. E o pai disse: ei, quando Deus dá coisa boa. Quando o pai me contava essa história, eu não acreditava muito. Eu dizia: o pai conta essa história para mim não me desviar. O pai conta essa história para mim não sair da igreja. Mas quando eu tinha 15 anos, me botou no carro, me levou em São Miguel do Oeste, me levou na maternidade. Lá tem um livro dos milagres, e lá está escrito: no dia 5 de dezembro de 1986, nasce o menino Luiz Boliviana, segundo a medicina, sem pulmão, mas segundo as últimas notícias, o menino continua vivo. Ei, eu vim aqui para te dizer essa noite que quando eu estava no hospital para fazer a cirurgia,
teus olhos por um momento, fecha os teus olhos. Eu sinto a presença de Deus. Com seus olhos fechados, eu quero que você traga a memória agora. Eu quero que você traga a memória as promessas que Deus te fez. Eu quero que você traga a memória as profecias que você recebeu. Quem sabe lá na infância. Quem sabe lá na infância, na tua adolescência, na tua juventude, o Senhor disse que tinha uma grande obra para fazer na tua vida. O Senhor disse que tinha um projeto e você se esqueceu. Mas o Espírito Santo está caminhando no nosso meio agora e está dizendo: traga a memória, minha filha. Traga a memória, meu filho, as promessas que eu te fiz, eu não me esqueci. As minhas promessas ainda continuam de pé. Fui eu que te separei, fui eu que te escolhi. Eu trago de longe, trago de perto. O Senhor manda te dizer essa noite: eu tenho visto as aflições do teu coração, as tuas preocupações. Acalma o teu coração, porque as minhas promessas sobre a tua vida ainda estão de pé. Tu verás o que eu farei na tua história. Eu vou abrir a porta, eu vou fechar a boca do leão, porque eu te separei desde o ventre da tua mãe, e não vai ser este vento que vai te parar, diz o Senhor. Ergue a tua cabeça, porque eu te separei, diz o Senhor. Traga a memória, eu quero insistir ao momento espiritual. Traga a memória as promessas que Deus fez sobre a tua vida. Ei, o diabo disse que era para você estar debaixo da terra. O inferno disse que ia acabar com o teu casamento. O inferno disse que ia destruir os teus filhos na droga, no tráfico. Mas a última palavra vem da boca de Deus sobre a tua vida. A última palavra vem da boca de Deus sobre a tua história. A última palavra vem de Deus sobre a tua família. Acalma o teu coração. Eu não te trouxe de longe para fazer você passar vergonha nesse lugar. Eu não te trouxe de longe para você passar vergonha nesse lugar. Eu vou honrar, eu vou fazer, eu vou cumprir. Acalma o teu coração, porque a notícia vai atravessar o estado dizendo: o Senhor abençoou aquele casal. Ei, vai trazendo a memória, vai trazendo a memória, vai trazendo a memória aquilo que o Senhor já prometeu sobre a tua vida. O deserto quer fazer você se esquecer, o deserto quer fazer você abandonar, mas o Senhor está te trazendo a memória essa noite. Eu te fiz uma promessa, e tudo que sai da minha boca, ela se cumpre, diz o Senhor. Ei, tudo que sai da boca de Deus se cumpre. Acalma o teu coração. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está te chamando de filha essa noite. O Senhor está te chamando de filha. O Senhor está te chamando de filha. Hoje é uma noite de você abraçar o Pai. Hoje é a noite de você abraçar o Pai e trazer para perto do peito. Quem sabe faz tempo que alguém não diz que te ama, mas hoje o Pai está dizendo: eu te amo. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Antes de orar pela tua vida. Aleluia. Eu saí da casa dos meus pais com mais de 25 anos. E às vezes a gente cresce e pensa que já sabe de tudo. Uma certa vez, sempre quando o Senhor coloca essa palavra no meu coração para ministrar, Ele me impulsiona para contar essa história. Uma vez eu saí de casa, peguei o carro do pai e não dei notícia, não avisei. Cheguei em casa, já era mais de 1h da manhã e meu pai estava me esperando. Um dia eu quero que o pastor conheça meu pai, vou trazer ele aqui. Meu pai é um homem alto, o Oscar, o Raul conhece, um barrigão. E ele começou a brigar comigo. E ele estava na razão, porque ele estava preocupado. A minha mãe estava sem dormir, eu não dava notícia. Mas eu questionei e eu levantei a voz para o meu pai. Eu falei algumas palavras que naquele momento eu percebi que quando eu liberei aquelas palavras machucou o coração do pai.
Ele se calou e foi para o quarto. E eu fui para o meu quarto e aquilo começou a me machucar, aquilo começou a me doer. Eu não devia ter falado. Ele está certo, eu moro na casa dele, eu estou debaixo do teto dele. E aquilo começou a me incomodar, deu 2 horas, 2h30, 3 horas da manhã, aquilo me incomodou. Eu levantei, abri a porta do quarto do pai e da mãe, acendi a luz. Ele regalou o olho, a minha mãe assustada. E eu olhei para o pai e disse: pai, eu não devia ter falado o que eu falei. Eu não devia ter feito o que eu fiz. O pai me perdoa. E naquele momento o Espírito Santo me deu uma lição. O pai abriu os braços na cama e ele disse as seguintes palavras: pai é pai e sempre está pronto para perdoar. Me dá um abraço. E ele disse: você pode estar grandão desse jeito, mas tu ainda cabe aqui no braço do pai. E nós nos abraçamos, nós choramos. E ali o Espírito Santo falou comigo: ei meu filho, eu permiti essa experiência porque eu quero que por onde você passar, você leve essa mensagem: pai é pai e sempre está pronto para perdoar. Talvez você como filho, você diga: eu não mereço ser chamado de filho. Eu penso coisas que não deveria pensar. Eu falo que não deveria falar. Eu me comporto como não deveria me comportar. Mas o importante é que você reconhece que às vezes isso machuca o coração do pai. Que isso às vezes entristece o pai. Mas o pai essa noite não está aqui com um porrete na mão, não está com a cinta, não está com a vara. Eu não sei como é a tua experiência com o teu pai terrestre. Talvez não seja uma das melhores experiências. Talvez o seu pai terreno nunca te deu uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. Quem sabe você cresceu debaixo de uma palavra negativa, de uma palavra de maldição. Alguém olhava para você sem entender o teu coração, sem entender os teus sentimentos. Esse aí não vai dar nada. Esse aí só nasceu para incomodar. E você está debaixo desta palavra. Mas hoje o Pai está aqui, o Pai Celestial. O Pai está aqui de braços abertos. E Ele está dizendo: ei filho, eu te amo. Eu cuido de você. E o Pai está dizendo para alguém aqui em especial: você pode até estar grandão, adulto, com a sua casa, casamento, mas você continua sendo filho. E você ainda cabe nos braços do Pai. Eu quero te convidar a você vir à frente. E não é um pedido para você pedir perdão, não. Eu quero te convidar a você vir à frente como um gesto que você está fazendo para o Pai, dizendo: Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero te abraçar, eu quero ouvir a Tua voz. E enquanto você estiver aqui na frente do altar, sendo abraçado por Deus, sendo abraçado por Pai, o Senhor vai renovar a tua vida. O Senhor vai renovar as promessas. O Senhor vai renovar a aliança. Hoje é uma noite de renovação de aliança sobre a tua vida. Você está achando que 2026 vai acabar desse jeito? Você está achando que a tua história vai terminar desse jeito? O Pai está dizendo: eu estou entrando em ação na tua vida. O Pai está dizendo: eu não te esqueci, eu não te abandonei. O Pai está dizendo para alguém aqui essa noite: eu não te lanço fora. O Pai está dizendo para alguém aqui essa noite: eu não abro mão da tua vida. Eu não abro mão de você, filha. Eu não abro mão de você, filho. Sai desse lugar, vem à frente. Venha com a certeza que o Pai vai te abraçar essa noite. Ou quem sabe você está passando fome. Quem sabe você está vivendo no deserto. E o diabo se aproximou da sua mente dizendo: se você é filho, por que você está passando por essa situação? Quem sabe as acusações estão vindo, mas você não pode, porque você fez isso, você fez aquilo. Quem sabe você está ouvindo do inferno que você é um rejeitado, que você é um abandonado, mas essa noite o Senhor está quebrando por terra toda palavra negativa. O Senhor está colocando por terra toda palavra de maldição.
O Senhor está colocando por terra toda palavra de vergonha, toda palavra de derrota, toda palavra de miséria. E o Pai está liberando uma palavra de poder sobre a tua vida. Escute, o Senhor está liberando uma palavra de cura sobre a tua vida esta noite. O Senhor está liberando uma palavra de renovação na tua vida. Você vai voltar a acreditar nos teus projetos. Você vai voltar a acreditar nas promessas de Deus. Ei, filho, o Senhor manda te dizer essa noite: volte a sonhar com aquilo que eu coloquei no teu coração, aquilo que eu te visitei há muitos anos atrás, que eu disse que eu ia fazer. Volte a sonhar. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que depois de 3 vezes do tentador tentar a Jesus, ele vai embora. E o último versículo do capítulo 4 vai dizer que os anjos de Deus, eles desceram e serviram Jesus. Os anjos desceram e deram comida para Jesus, deram alimento para Jesus. Os anjos. Sabe o que o texto quer dizer? Que Deus, o Pai, sabia que o filho estava com fome. O Pai sabia que o filho precisava de alimento. O Pai sabia que o filho estava fraco por falta de comida e deu ordem aos seus anjos para descer e servir o filho. Ei, essa noite o próprio Deus vai descer para te servir. Essa noite o próprio Deus vai descer para abençoar a tua vida, porque Ele sabe da tua necessidade. Ele conhece o que você está enfrentando. Ele sabe a dor que você está enfrentando. Ele ouviu o que ninguém ouviu. Ele viu o que ninguém viu. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você deixa a lágrima rolar, quando você pensa que ninguém está vendo, quando você entra no banheiro para chorar escondida, o Pai está dizendo: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Enquanto a banda estiver louvando, eu quero que você, como filho, fala com o Pai. E depois eu vou orar por você. Como filho, abre o peito. O filho não tem protocolo. O filho não precisa de palavras bonitas. O Pai gosta de sinceridade. Abre o teu coração. Diz para Ele: Pai, eu estou precisando.